Boa tarde, me chamo Ludmila, eu faço RH na IBMR. Vamos apresentar o trabalho com o tema A Ética no Desenvolvimento Sustentável e a Inteligência Artificial. A ética no desenvolvimento sustentável refere-se ao conjunto de valores e princípios que devem orientar as ações humanas em direção à sustentabilidade, ou seja, ao equilíbrio entre as dimensões ambientais, sociais e econômicas. Isso implica considerar as consequências das nossas ações no presente e no futuro, levando em conta as gerações futuras e o meio ambiente. A ética no desenvolvimento sustentável envolve a promoção da justiça social, a proteção dos direitos humanos, a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas, o uso responsável dos recursos naturais e a redução dos impactos negativos das atividades humanas no meio ambiente. Foi, sem dúvida, um conceito profundamente inovador e que estabelece também nova dimensão ética, a ética da solidariedade como futuro. Inova trazendo expressamente o compromisso com as gerações futuras e inovando também no campo da teoria econômica, ao impor novos limites, novas obrigações para as empresas e para os consumidores. Tem gerado também como uma, uma justiça social, né, a implantação do projeto que se chama Bolsa Família. Ele foi gerado para poder estar na ética do desenvolvimento sustentável, né, da justiça social. Boa tarde, me chamo Dayana, curso Gestão de Recursos Humanos na IBMR. Vou dar continuidade no tema da ética no desenvolvimento sustentável. A ética é o estudo dos juízos de apreciação referente à conduta humana. Ela implica entendimento do que deve ser socialmente correto e justo para a geração presente e sustentável no longo prazo. No plano ambiental, a ética deve ser entendida como um pressuposto fundamental do comportamento humano, sobre o qual as decisões de gestão dos recursos naturais devem visar ao consumo presente, sem prejuízo para gerações futuras. Assim, a ética da sustentabilidade condena qualquer uso predatório ou irresponsável dos recursos naturais ou criados, sob a premissa de que são limitados o espaço físico e os recursos do planeta Terra. A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Para ser alcançado o desenvolvimento sustentável, depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, a qualidade em vez de quantidade, com a redução de uso de matérias-primas e os produtos e aumento de reutilização e da reciclagem. O desenvolvimento sustentável ele é necessário para a manutenção das diferentes formas de vida da humanidade, assim como para a garantia de oferta de recursos ambientais para as próximas gerações. Sendo assim, o alcance do desenvolvimento sustentável perpassa por mudança nos hábitos de consumo, nas políticas ambientais e na melhoria de qualidade de vida da população. Me chamo Renata, faço curso de Logística no Morumbi, São Paulo. Vou falar um pouquinho sobre o benefício e o risco da inteligência artificial. Benefícios de eficiências. Pode automatizar tarefas repetitivas e de baixo valor agregado, permitindo que as pessoas se concentrem em tarefas mais complexas e criativas. Precisão. Pode ser mais preciso do que os seres humanos, referente a algumas tarefas, como o diagnóstico médico.
Personalização pode ser usado para fornecer recomendações e experiências personalizadas para usuários em seus históricos de compra. Melhoria de processo pode ser usado para analisar e otimizar processos, aumentando a eficiência e reduzindo o custo. Agora eu vou falar um pouquinho de riscos. Viés moral pode refletir e ampliar preconceito e discriminação presente nos dados utilizados para treinos os modelos de inteligência artificial. Desemprego pode levar à substituição de trabalho humanos em algumas tarefas específicas, que pode causar desemprego e mudança na dinâmica do mercado de trabalho. Privacidade pode coletar e analisar grandes quantidades de dados pessoais que podem afetar o usuário. Falta de transparência. Alguns modelos de inteligência artificial são tão complexos que é difícil entender como eles funcionam e como tomam decisões, o que pode levar a questões sobre responsabilidade e ética. Esses são apenas alguns dos prós e contras dos riscos e benefícios que a inteligência artificial. Boa tarde, eu me chamo Luiz Otávio, faço nutrição na Uniriter e vou dar continuidade ao que a Renata falou. Vou falar sobre os questionamentos éticos que devemos fazer sobre a inteligência artificial. O primeiro deles, a privacidade e a segurança dos dados. Nós sabemos que a inteligência artificial depende de um grande número de dados para funcionar, e esses dados ficam armazenados em computadores, em nuvens, e pessoas têm acesso a eles. E o questionamento que devemos fazer é sobre o que as pessoas que têm acesso a esse grande número de dados poderão fazer com eles, até onde elas podem ir com esses dados. Isso, estudantes da área e professores devem debater juntamente com políticos dos respectivos países para ver até onde que pode ser usado esse grande número de dados, né? Porque é um grande poder na mão de poucas pessoas. Questão da autonomia, da tomada de decisão. Hoje já temos carros elétricos e carros autônomos, né? E esses carros são controlados por inteligência artificial. Quando um carro desse se envolve em acidente, quem que será responsabilizado? A marca do carro, o dono do carro? Não sabemos, né? Não existem leis hoje contra a inteligência artificial. Então, talvez as leis tenham que ser mudadas, as regras de trânsito tenham que ser mudadas, porque não serão mais humanos dirigindo os carros daqui para frente. E isso deve gerar questionamentos também sobre como devemos punir em caso de acidentes. O impacto no mercado de trabalho. Nós sabemos que a inteligência artificial é muito útil para as indústrias, porque vai baratear os custos, vai automatizar os processos, vai deixar os processos mais rápidos e vai render mais também. Porém, isso provavelmente gerará desemprego. E o que será feito com os trabalhadores que ficarão desempregados? Temos que debater sobre a realocação desses trabalhadores, né? Pois não podemos, uma grande quantidade de desemprego geraria até um colapso econômico no país. Então, isso deve ser debatido também pelos políticos e os estudantes dessa área. Questão da interferência no processo democrático. Esse grande número de dados que tem aí na internet, algoritmos de Instagram, de Facebook, a gente pode fazer propaganda com eles. E os políticos têm acesso a isso, e já usam isso hoje em dia. E a questão é até onde que eles podem usar isso. Porque através desses dados e desses algoritmos, eles conseguem disseminar o, a palavra deles para um grande número de pessoas, né? E isso pode ser perigoso, tanto para o bem quanto para o mal. Porque eles acabam levando uma vantagem em relação a outros. Quem investe mais tem acesso a mais dados e manda sua mensagem mais longe. Já funciona assim hoje em dia. Também tem a questão das fake news e da disseminação do ódio, né? Que deve ser combatido. E já acontece hoje em dia. E tem que ser combatido. Os políticos devem ter bom senso na hora de usar esses dados. Tem mais coisas para falar, mas o tempo não permite. Então, falarei só sobre esses questionamentos.